essa é de autoria e eu quero dedicar para todos os pastores desse Brasil. Pastores que estão feridos, machucados, pastores que às vezes as pessoas acham que são verdadeiros super-heróis, mas na verdade, pastor também é gente, precisa de cuidado, de amor, de carinho e ser apacentado. Essa é para você, pastor. Ou você está pensando que seu pastor é um homem de aço, só porque suporta tudo calado. Ser pastor é uma chamada muito árdua, carrega consigo cicatrizes nas batalhas. Pastor também é gente, pastor também chora, às vezes fica carente. Pastor também precisa ser apacentado, precisa de carinho, de um conselho e de um abraço. Fica tranquilo, meu pastor, foi Deus quem te chamou. Faz a obra dele, que Deus nunca vai te abandonar. Ei, pastor, não desista, por favor, foi Jesus quem te chamou. Levante a sua cabeça. Ei, pastor, Jesus não quer te ver triste assim. Por mais que o inimigo tente te destruir, Jesus está dizendo: filho meu, eu te escolhi. Bom dia, povo abençoado de Deus, que a paz do nosso grandioso Deus esteja na vida, no lar de cada um, meus amados irmãos. Passando através dessa mensagem, para agradecer primeiramente a Deus por mais um dia que Ele nos deu esta oportunidade, e agradecer por tudo, que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu quero, dar os parabéns a todos vocês que completou mais um anozinho de vida hoje. Que Deus te ilumine, que Deus te dê muitos e muitos anos de vida e paz. Gente, eu quero meditar numa mensagem, e eu gostaria que você ficasse até o fim. Assiste, Se você não tiver tempo para assistir agora, salva o vídeo, Salva o vídeo aí, guarda aí. Quando você tiver um tempinho, você vai pegar a sua Bíblia e vai ouvir a pregação e vai meditar junto comigo. Amém? Então, meus amados irmãos, o título da palavra hoje é 1 João, capítulo 3, do versículo 11 em diante. Vamos lá? 1 João, capítulo 3, do versículo 11 em diante. Pega um copo com água, coloca aí do seu lado. Vamos refletir nesta manhã. Amém? Logo mais, à 1h tem culto, gente. Hoje, 1h tem culto aqui. Amém? Se você quiser participar junto com a gente, hoje 1h nós vamos fazer o culto, aqui na igreja Casa de Oração Aliança de Deus com o Homem, no centro de Azaré. Meus amados irmãos, e quero fazer um convite especial neste domingo para todos vocês que estão sofrendo, que estão com a vida amarrada, que estão cancerosos, que estão leprosos, que estão com suas portas fechadas. Eu quero convidar você neste domingo, às 6 da tarde, para o culto de libertação.
E depois, culto de Santa Ceia, gente. É o dia mais importante, né? Não perca, eu não quero que falte ninguém. Amém, gente? Eu quero todos vocês no culto de Santa Ceia. Amém? Para estar junto, para adorarmos, para glorificarmos o Todo-Poderoso. Então, eu convido todos vocês neste domingo, às 6 da tarde. Começamos 6 horas, terminamos 7 horas da noite. 1 hora de reunião. Amém, gente? E a mensagem de hoje, né, está aí em 1 João, capítulo 3, versículo 11. O título é A Marca do Cristão, o Amor, na linguagem de hoje. Na atualizada diz: o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. O amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Observa nessa mensagem. O que Deus, presta atenção, pare, se sente, porque é muito forte. Para um pouco, se sente que é forte. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nós amemos uns aos outros. Esse, desde o começo do mundo, né, desde quando a gente começou a entender, que já ouvimos dos nossos antepassados, que nós amassem as pessoas, amar ao próximo como a ti mesmo. Deus nos botou nos 10 mandamentos este amor: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe. Então é muito importante, né? Tem muitas pessoas que falam sobre o dízimo, palavra de Deus, né? Ah, mas aí não vale mais não, já foi abolido, isso aí não está escrito, isso aí. Não, eu não vou pelos apóstolos, pelos sacerdotes, não, eu vou por o próprio Deus, né? Porque quem botou não roube, não foi apóstolo, não foi, né, seguidor de Jesus que escreveu na Bíblia, não. E tem muitos que vai para o livro de Malaquias, né? Usa mais o livro de Malaquias, né? Usa o livro de Malaquias. Trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Jesus, o próprio Deus Todo-Poderoso, só colocou um versículo: não furtarás. Então aí o que significa para você? Não estou nem falando com você católico, estou falando com você evangélico. O que significa não furtarás? Você que prega a palavra de Deus e fala sobre essas passagens aí, que o dízimo não vale mais, isso aí é besteira, isso aí é isso aí é pessoas que querem roubar, é pastor que quer roubar. Então eu quero te mostrar para você. Quem escreveu? Você que prega, você que ensina sobre isso aí. Quem escreveu não furtarás? Foi os apóstolos ou foi o próprio Deus poderoso que escreveu? Porque está nos 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Quem escreveu? Foi Deus. Então, eu não vou por Malaquias, eu vou pelo o que Deus, o próprio Deus escreveu. Então, se ele está dizendo que eu não posso roubar, não posso pegar no que é dele, porque o que é de Deus é de Deus. Quando chegou um senhorzinho, um jovem chegou perto de Jesus e disse: Senhor, é lícito pagar tributo? E Jesus, conhecendo o coração, já sabia que ele estava sendo provado, né? E perguntou: o que está escrito na moeda? De quem é a cara que está escrito na moeda? Jesus perguntou. E ele disse: a cara é de César. Então Jesus olha para o jovem: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o próprio Jesus Cristo nos ensinou isso aí. O próprio Jesus. O amor a Deus é a fidelidade.
Se você tem um compromisso com Deus, com a obra de Deus, então você se torna filho de Deus. Agora, se você não tem compromisso com a obra de Deus, você ainda não se tornou, eu vou falar sobre isso aqui agora, você ainda não se tornou filho de Deus. Por quê? Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Não segundo Caim. Como assim segundo Caim? Então é só você observar. Quem era Caim? Caim era filho de Abel, de Adão, perdão, irmão de Abel, perdão. Caim era irmão de Abel, filho de Adão e Eva. Mas Caim, ele era do maligno. Ele era um filho de Adão, mas era filho do maligno. Entenda agora? E quantos crentes hoje não tem sendo filho do maligno? Só que a gente não vai saber quem é, não é assim? Mas aí, se você parar um pouco para refletir na Bíblia, né? Aí no versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Versículo 8, olha aí, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Entenda agora? Então, quando nós trabalhamos para Deus no Espírito, nós destrói a obra do diabo e passamos a ser filho de Deus. Então, quando nós trabalhamos fazendo a nossa vontade, vou beber, eu vou fumar, eu vou matar, eu vou fazer isso, você está trabalhando para o diabo, você não está trabalhando para Deus. Então é só dizer, você está dando erro, você está traindo sua mulher, você está traindo seu marido, você está andando na rua, chamando a atenção dos homens. Você está trabalhando para quem? Para o diabo. É crente mesmo, é crente, mas está trabalhando para o diabo. Você veste uma roupa marcante no meio da rua, chamando a atenção dos incrédulos. Os incrédulos passam para você, ô crentinha boa, ô crentinha isso, ô crentinha aquilo. Você trabalha para quem? O diabo. Não está trabalhando para Deus. Então é isso que a gente tem. Quem tem o Espírito Santo tem posicionamento, tem atitude, tem vergonha, sabe andar posicionado, sabe andar bem vestido, não chama atenção. Por quê? Porque é lavado. O Espírito Santo tem ciúme, irmão. O Espírito de Deus tem ciúme. Agora, a pessoa que trabalha para o diabo, o Espírito Santo nem olha, nem está nem perto da pessoa dessa. Está nem perto da pessoa dessa. Tem muito crente assim. Tem muito crente assim. Eu vejo aí direto. De noite está louvando na igreja, e no outro dia está com as roupas marcantes, mostrando tudo, na prostituição. Mas de noite está lá, glória a Deus, aleluia, aleluia, cantando para Jesus, está no altar, e o pastor, mais incrédulo ainda, está lá. É mais incrédulo ainda, pastor. Não tem espiritualidade. Porque o diabo sempre aponta, né? E a Bíblia diz: todo aquele que procede do pecado é filho do diabo. Aí você para analisar. Examine você mesmo, o que você está fazendo. Examine a sua vida, o que você está fazendo. Você aceitou Jesus, e o que você está fazendo? Continua no erro? Continua nas coisas erradas? Continua fazendo as coisas erradas? Então, procede de quem? Não de Deus, mas do maligno. Então no versículo 12 ele diz: não segundo a Caim. Caim, quando ele ia para a roça, ele já começava a murmurar, ele já começava a espraguejar, ele trabalhava o dia todinho chamando nome. Tem gente que é assim, né? Tudo que vai fazer, primeiro tem um nome na frente. É Satanás, é peste, é moléstia, não sei o quê. Então é Caim. Caim trabalhava assim. E olha o que ele diz aí, ó: que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por quê o assassinou? Porque as suas obras eram más
e a de seu irmão era justo. Era justa. Então Abel, ele era um pastor de ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. Abel era um pastor de ovelhas. Então aí você para analisar. E Caim, agricultor, trabalhava na roça. Então, como eles estavam fora do jardim, não estava mais com Deus, no Éden, tinha sido expulso por causa da desobediência de Adão. Então, Caim mesmo, para você ver, sentiu no coração de oferecer para Deus uma oferta. E Abel disse: glória, rapaz, é bom mesmo, vamos lá ver se Deus não está com a gente ainda, se Deus ouve a gente. Então Caim, ele foi para a lavoura, escolheu só as frutas podres e trouxe uma bacia de fruta velha estragada. E Abel foi para o rebanho de ovelha, escolheu o melhor carneiro e as primícias, o carneiro virgem, né? O carneiro que não tinha sido, ainda era virgem ainda, né? A primícia, né? Então observa, e subiram ao monte para apresentar para Deus. E quando colocaram lá tudo direitinho lá, Abel preparou o carneiro, e Caim botou a bacia de fruta podre lá. Não deu poucos minutos, Deus enviou fogo e recebeu a oferta de Abel. E a de Caim não recebeu. Abel ficou feliz demais e desceu correndo para onde seus pais estavam. E disse: pai, Deus falou conosco, Deus respondeu, Deus recebeu a oferta. E volta para Caim. E chegando Caim já estava transformado. Mas antes de Caim afetuar e matar seu irmão, Deus visita Caim e disse: não é certo, filho? Se você tivesse trazido o que é certo, como o seu irmão trouxe, eu receberia, mas você não trouxe. Você não me tratou como primícia. Você não tratou como primícia, mas o ódio está no teu coração. Cabe você dominar. Abel, como já era do maligno, não deu ouvido para Deus. E quando Abel volta, feliz da vida, e dá um abraço no irmão, o irmão pega uma pedra e efetua sobre Abel e o mata. Entende agora como era o amor dele? Então matou o seu irmão por causa de uma oferta que Deus recebeu do irmão e Deus não recebeu dele. Então ficou com ódio do irmão e matou o irmão. Então esse é o amor de Caim, que era do maligno. Ele era do maligno. Então por isso que ele matou. E quem é do maligno tem mata, quem é do maligno rouba, quem é do maligno estrupa, quem é do maligno assassino, é assassino, odeia seu irmão, não consegue perdoar a pessoa. É assassino, quem é do maligno é assim. O diabo tem para quê? 3 coisas: matar, roubar e destruir. Então se você que não é fiel a Deus, você está roubando. Então você está fazendo o trabalho de quem? De Deus? Não. Está fazendo o trabalho do maligno. Então observa aqui no versículo 13: irmão, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Por isso, aquele que não é batizado ainda continua na morte. Por isso a importância de você se batizar, você nascer das águas. E quando você nasce das águas, você morre para este mundo e ressuscita para Cristo.
Então, se você ainda não é batizado, você já continua na morte. Então, quando você descer as águas, aí você sai da morte para a vida. Entende agora? Todo aquele, versículo 15, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Todo assassino não tem a vida permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ponto. Cristo deu a vida por nós para que nós dê a vida pelos nossos irmãos. Entende agora o que Deus nos dá? O amor para amar. Fulano me bate, fulano me odeia, fulano não gosta de mim. Aprenda a amar essa pessoa. Aprende a amar essa pessoa que te odeia. Se você verdadeiramente é uma crente ou um crente que quer entrar no reino do céu, aprenda a amar, aprenda a perdoar. Ofensa, isso aí passa, isso é coisa da carne, coisa do diabo. Então, se você continuar com essa ofensa, você está trabalhando para o diabo. Agora, se você continua perdoando, você continua para Deus. Entende agora? Versículo 17 diz: ora, aquele que possui recurso deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o seu coração, não pode permanecer nele o amor de Deus. E quantos não tem aí? Tem tudo e vê seu irmão passando necessidade, seu irmão passando fome e não tem coragem de ajudar. Não tem coragem de dizer: irmão, eu vou ver aqui que eu vou te dar 1 quilo de arroz, eu vou te dar uma coisa, vamos unir nossa fé. Não tem. Faz é apontar. Faz é apontar que nem os amigos de Jó. Né? Os amigos de Jó eram assim. Quando Jó caiu na vida de prontidão, os amigos de Jó disseram: você está assim porque você pecou, você está assim porque você errou. Cadê seu Deus? Você não disse que Deus é tudo, por que você está podre? Os amigos de Jó eram assim. E tem muita gente que vê assim, pai. Vê a pessoa passando necessidade, a gente fala, a pessoa não está nem aí. Que os irmãos, quando eu cheguei a servir a Deus, toda semana eu dizia: pastor, está precisando de quê? O que está precisando para fazer a obra? Está precisando de quê? Aí o pastor dizia: rapaz, eu preciso de sabão para lavar a casa, lavar as cadeiras. Rapaz, eu preciso de detergente para lavar as vasilhas aqui. Rapaz, eu estou precisando disso, daquilo. Aí eu ia e comprava. E comprava, não deixava faltar nada. Quando era dia de lavar a igreja, eu mesmo vinha cedo, abria a porta da igreja: pastor, eu vou lavar as cadeiras, vou lavar a igreja hoje de manhã, porque de tarde eu vou para o monte. Pastor, fica à vontade. Deixava tudo arrumadinho, tudo limpinho, toda a coisa mais linda do mundo, e ia para o monte clamar a Deus. Por isso que eu estou aqui. Eu sofri muito, mas continuei a minha fé, a minha comunhão na palavra de Deus, fazendo a obra de Deus. Então faça a obra de Deus, faça a vontade de Deus, se preocupe com a atalaia. O que é atalaia, pastor? Atalaia é o pastor, né? Quando você devolve sua fidelidade, você está ajudando o pastor a evangelizar, você está ajudando o pastor a semear pão, você está me ajudando. A sua fidelidade: eu vou para outra cidade, eu vou para outros sítios, pregar nos sítios, pregar para as pessoas, é o seu dízimo, sua oferta, né? Mas quando você não dá o dízimo na igreja, você mata o seu pastor. Você mata o pastor passa aí passando vergonha, não tem o dinheiro para pagar o aluguel. Por quê? Porque você não é fiel, você não serve a Deus. Você está na igreja, mas não serve a Deus. Serve o maligno. Ainda aponta ainda: eu dar meu dinheiro para pastor, dou nada, rapaz. Então é ruim de eu dar meu dinheiro para pastor. Pastor não é dono de obra. A obra é de Deus. E quando você tem esse amor de ajudar a obra de Deus, então você está fazendo a vontade de Deus.
Porque o próprio Jesus pregou numa passagem, eu não me lembro onde é, mas você que conhece, você sabe. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que apredeja os profetas, né? Que mata os profetas e apredeja os que são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como as galinhas reúnem seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quiseste. Então, o próprio Jesus disse que tem crente que ele não é fiel, mas ele apredeja. Ele contamina as pessoas para não dar o dízimo. Ele sai das casas, que conversa é essa? Não sei mais um ladrão, pegar meu dedo para dar pastor ou nada, você mais um ladrão, provar. Então, aí quando você dá lugar para uma pessoa dessa aí, você está dando lugar para o diabo. Aí você já não tem vontade de ajudar mesmo. Aí você acaba fazendo a vontade do diabo também. E depois vem um sofrimento. Porque você deixou de ouvir a Deus para ouvir o diabo. O diabo sempre vai usar uma pessoa até dentro de casa mesmo para fazer isso. Dentro de casa. Aí pegar meu dinheiro. Olha aí, lê o livro de Safira. Quando Ananias vendeu o terreno e veio para trazer a oferta, a mulher disse: você está doido? Vamos pegar o nosso dinheiro, nosso terreno ficar sem nada e dar para os apóstolos? Você está doido? Não, nós damos só um pouquinho. Nós damos só um pouquinho. Ele não sabe quanto nós ganhamos mesmo. Ah, tá certo. Aí fez o acordo. Quando ele entrou na igreja, Pedro se levanta e disse: Ananias, por que deixou Satanás entrar em teu coração? Desviando a parte do bem que não era seu. Estava nas tuas mãos, mas não era seu, não era de Deus. E Ananias morreu por causa disso. Atos 5, lê lá o que aconteceu. Ananias fez um voto com Deus, mas em acordo por causa da sua mulher, Ananias não foi fiel, então Ananias morreu. E poucos minutos também a sua mulher morreu. Então, gente, para um pouco para pensar. Para um pouco para pensar. Já aconteceu isso comigo. Trabalhando no meu ministério aconteceu isso. De uma irmã, que eu não vou dizer o nome, de uma irmã que ela vendia móvel. Se ela estiver ouvindo agora, ela vai entender. Ela vendia móvel, vendia carro, vendia terreno. E chegou para mim, eu era obreiro na época. Obreiro, olha para eu vender meu terreno na minha casa, que eu quero dar um dízimo bom para a obra de Deus. E a obra estava começando. Aí eu digo: já deu certo, você vai vender, essa semana tu vai vender. Glória, eu recebo essa bênção. Não deu 8 dias, ela vendeu a casa e vendeu o terreno. Ela vendeu o terreno por 15 mil na época e vendeu a casa por 45 mil. Era uma casona. Então tudo dava 50, 60 mil. Né? Então, o que ela trouxe para a igreja foi 50 reais. Aí devolveu, deu testemunho que tinha vendido a casa. E o pastor animado, dízimo aí, dá para ajudar a pagar o aluguel, a água, a luz e tudo. E o pastor animado, diga aí, pastor. Ela conseguiu o dízimo dela, vai dar para pagar uns 2 a 3 meses de aluguel, né? Ah, se for, foi ela. Então, ela trouxe 50 reais. Com 8 dias, ela desesperada ligou para mim: ô, obreiro, vem aqui. Obreiro, eu estou com 8 dias e apareceu na minha vagina 8 caroços de sangue. Aí eu fiquei parado assim. Eu digo: sangue de Cristo tem poder, está repreendido. Aí eu digo: mulher, nós vamos para o monte hoje. Pastor, eu não consigo nem ficar em pé. Ah, deu um jeito. Vamos entrar no carro e nós vamos para o monte. Você vai do jeito que está aí. E quando você chegar no monte, você será curado. E ela, o marido dela, foi do monte, mas eu. Quando eu cheguei no monte, ela sentou com o marido dela, ficou numa pedra, e eu me afastei para a pedra para falar com Deus. E eu cheguei: pai, me mostra o que está acontecendo. Aí o Espírito Santo me mostrou. Ela vendeu o terreno, mas ela não foi fiel a Deus. Ela roubou a Deus. Então eu voltei e olhei para ela e disse: irmã, por que você não foi fiel a Deus? Por que você não tirou o que é de Deus como você falou? E ela disparou no choro. Choro grande. Chorou. Digo: ó,
Seja fiel a Deus. Talvez Deus possa te curar, mas você tem que ser fiel. Então, quando ela devolveu, sumiu tudo. E quantas pessoas não tem assim? Faz um voto com Deus, o Espírito Santo leva ela para ajudar aquele trabalho, aquela obra. O Espírito Santo leva para aquela obra lá. Então o que acontece? A pessoa começa até a ajudar a obra, mas começa a ser abençoada. Depois vem o mensageiro de Satanás, até meu pastor. Até meu pastor daquela pessoa mesmo. Não, você não pode dar a ninguém, não. Você é dessa igreja, como é que você vai ajudar outra igreja? Se a igreja que está precisando, você não pode fazer isso, não é de Deus, não. Isso é do diabo, não sei o quê. Aí então tira você da direção do Espírito e coloca na direção dele. E você passa a sofrer. Você passa a sofrer. Tem tanto crente sofrendo assim, tem muito crente sofrendo assim. Porque sai da direção do Espírito e entra na direção do pastor. E acaba debaixo da maldição. Observa bem nessa mensagem, que você possa refletir, que você possa ler. Lê a Bíblia, está aí. 1 João, capítulo 3. Lê aí. Lê do versículo 7 até o versículo 18. Eu vou ler o versículo 17. Se quiser ler até o fim, lê. Vai falar muito com você. Vamos orar? Pegou seu copo com água? Pai, eu entro na presença do Senhor nesta manhã, primeiramente para agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos deu esta oportunidade. E venho, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, clamar, meu Pai, por esta obra. Senhor, envie pessoas, envie trabalhadores, envie pessoas que tenham o desejo de fazer a Tua obra, Pai. Que tenham o desejo de ser obreiro, que tenham o desejo de evangelizar, de ajudar. Pai, envie pessoas. Enche a Tua casa, Pai. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Envie pessoas para me ajudar nesta caminhada. Senhor, me dê prosperidade. Me dê prosperidade para poder ajudar os necessitados. O Senhor conhece o desejo do meu coração, Pai. É ajudar aqueles que têm fome. É chegar numa casa, meu Pai, e não ter nada, e eu ter condições de dar uma cesta base. Eu quero ajudar, Pai. Eu quero fazer a Tua obra nessa terra. Enquanto eu tenho fôlego de vida, meu Pai, deixa eu louvar e glorificar o Teu nome. Pai, entregue em Tuas mãos, Pai. Meu Deus, abençoe num lugarzinho para eu fazer a Tua obra, fazer a Tua igreja, um templo do Senhor, para que o Teu povo venha adorar, para que o Teu povo venha glorificar o Teu nome. Abençoe, meu Pai, esse trabalho do dia 30, Pai, ali na Baixa Queimada. Envie multidões, Pai. Envie gente, meu Pai. Envie gente. E todos que pisar a planta dos pés, meu Pai, seja derramado o Teu poder, Pai. Seja curado, seja liberto, seja restaurado pelo poder do Senhor, Pai. Entregue em Tuas mãos, Pai, que neste domingo, todos que pisar a planta dos pés, meu Pai, seja curado, seja liberto, seja restaurado. E que toda maldição caia por terra. E que eles recebam, meu Pai, a ceia e seja alimentado pelo Teu poder, Pai. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Consagra a água, quem beber receba vida, seja curado, seja restaurado pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, ajuda essa obra. Eu sei que você tem no coração aí. O número da chave Pix está embaixo aí. É o meu celular, 88981647119. 889647119. Liga para mim. Você que tem um parente acamado, você que tem um parente doente, me dá o nome dessa pessoa para eu ficar orando por ela no monte, por ele no monte. Bom, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe sua família. Ajuda, gente. Para nós pagar hoje ainda, pagar tudo da casa de Deus. Sei que você tem no coração, Pai, pega seu celular aí, né? Pega seu celular aí, que Deus tocar no seu coração, ajuda essa obra. Vamos ajudar quem tem fome, necessitado, amém? Um abraço, fique com Deus e que Deus abençoe, amém.